E agora a gente vai para a sequência didática propriamente dita, tá, gente? Espero que essa retomada aí do currículo ajude e contribua para que a gente fale: "Ah, ok, agora eu tenho uma estrutura de sequência didática para criar, para organizar e uma aula para dar". Como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar o currículo, por isso que eu pensei em fazer aí essa retomada da parte de geografia no currículo da cidade. Agora a gente vai conversar sobre o que é uma sequência didática, né? Que na prefeitura, nos documentos da prefeitura, vão aparecer como sequências de atividades. Ao fim e ao cabo, é a mesma coisa, porque a gente se pauta aqui no Zabala, que diz que a sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu apresento uma sequência didática, eu tenho ali várias informações que vão me mostrar o que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar e por que eu vou ensinar. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Isso é importante, inclusive, ser passado para os estudantes, né? Uma sequência didática, ela pode durar uma aula, tá, gente? Eu posso pensar numa sequência didática para durar uma aula e dividir, então, como que eu começo essa sequência, como que eu apresento o tema, como que eu problematizo, enfim, como que eu vou desenvolver ali as atividades para que o estudante chegue num objetivo de conhecimento que eu quero. Detalhe importante, muitas vezes a gente pode olhar e falar: sequência de atividades, então quer dizer que eu tenho várias, só atividade, o professor não fala em nenhum momento, né? Ele fala. Então essa ideia de que as aulas expositivas elas não aparecem aqui é um pouco equivocada, tá? É lógico, a gente sabe que quanto mais a gente mobilizar o estudante para ir em busca do conhecimento, quanto mais engajado ele tiver na atividade, mais ele aprende. E uma aula expositiva padrão, ele fica muito mais numa postura passiva, né? Então é mais difícil de que todos aprendam. Lembrando que eu tenho lá uma sala de 30 estudantes, e se eu ficar falando mesmo ritmo e tudo mais, a chance de ter muitos estudantes ali que estão pensando em outra coisa é grande, né? Então, quando eu proponho uma atividade que eles vão mobilizar, eles precisam se engajar, a postura muda. Então, eles deixam a postura passiva e vão para uma ativa. Agora, existem formas diferentes também de eu apresentar uma aula expositiva, né? A ideia é sempre fazer uma aula expositiva dialogada, em que eu, professora, estou ali falando, mas eu chamo eles para conversa. Ah, isso aqui. Alguém sabe o que significa, sei lá, intemperismo? O que é intemperismo? Vamos entender. E você, o que você acha? Ó, então tem um texto ali no livro, né? Estamos trabalhando com texto no livro didático. Ok, vamos ler. Ah, fulano, o que você achou disso? Ah, o que ele acabou de ler? Então, é sempre trazendo o estudante para a conversa, sempre mobilizando ele para a aprendizagem. Tá? Então, isso tudo eu falei por quê? Porque a aula expositiva pode ser uma das atividades que compõe a sequência didática, certo? E aí o Zabala vai completar dizendo que a sequência didática é uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Então, como eu estava falando para vocês, eu posso pensar numa sequência didática para uma aula, mas eu posso pensar numa sequência didática para o bimestre inteiro, que aí seria uma unidade didática, ou ainda para o ano inteiro, certo? E subdividindo em temas e tudo mais. Por quê? Porque a ideia de sequência didática é justamente essa ideia de conjunto de atividades que estão ordenadas, estruturadas e articuladas. Tudo bem?
Bom, o que que constitui as sequências didáticas, né? A primeira coisa é o título. Então, a primeira coisa, vou sentar para elaborar minha sequência. Eu tenho que ter um título que corresponda ao tema dessa sequência ou dessa unidade didática. Tenho que considerar o público-alvo, a problematização que eu vou fazer dessa sequência, os objetivos, né, que são os propósitos, por que que eu ensino aquilo? Os conteúdos, que são o que é que eu ensino, a dinâmica, a avaliação e as referências. É legal vocês darem uma olhada, porque no site da prefeitura tem vários modelos de sequência didática que foram criados por professores da rede, e isso vai aparecendo ali, tá? Não, de novo, não como uma forma engessada, mas todas essas informações elas aparecem, tá? O que que é o título e o público-alvo? Bom, o título, gente, tem a ver com o tema. Então, vamos supor, eu vou dar aula para um sétimo ano e vou discutir a região norte do Brasil. Aí eu coloco lá, região norte. Região norte para os alunos não diz nada, né? É muito diferente. O título, Amazônia. O que que vocês acham que é mais atrativo? Começar uma sequência didática que tem como título Amazônia ou qual é o meu papel como cidadão no desmatamento da floresta amazônica. Então vocês percebem que muda, né? Então um pouco o chamariz ali da sequência é o título. Agora, esse título ele vai variar, e toda a sequência didática vai variar, de acordo com o público-alvo. E o que é esse público-alvo? É a turma para qual você vai dar a aula. Detalhe importante: vamos imaginar que eu dou aula para os sextos anos, para vários sextos anos. Então, eu estou numa escola que tem 4, né? Turmas de sextos anos. A sequência didática vai ser igual? Não. Ela pode ser parecida, só que o desenvolvimento dela muda por conta do público-alvo. Então, às vezes, eu tenho um sexto ano que é mais apático. Então, as estratégias que eu preciso pensar para esse sexto ano são umas, né? São específicas para esse sexto ano. O outro sexto ano B, por exemplo, eu tenho uma criança cega. Então, eu tenho que pensar em como que eu vou inserir essa criança na sequência e como que eu vou criar uma sequência didática para o sexto ano B que tem uma criança cega, certo? Então, vai mudando de acordo com a turma, né, com a série. Então, o sexto ano eu trabalho de um jeito, o nono ano eu trabalho de outro jeito, a mesma temática, tá? Então, o público-alvo ele precisa ser considerado, considerando o desenvolvimento cognitivo das crianças, né, que é a série, considerando as características da turma, a composição dessa turma, tudo bem? A tematização e a problematização. Então, isso conversa com o título também, tá? Mas vai um pouco além. Por quê? Porque a gente pensa, a gente defende com uma sequência didática que todo o processo de aprendizagem ele começa pelo aluno. É o aluno, ele quer aprender aquilo. Agora, será que ele quer aprender aquilo de uma forma consciente? Será que ele fala, não, isso eu vou aprender, porque eu gostei? Não é tão consciente, né? Porque se a gente vai ali para diferentes autores, para o Alzhubel, o próprio Piaget, o Dewey, eles vão nos mostrando, principalmente o Alzhubel, né, que vai estruturar ali a ideia de aprendizagem significativa, eles vão nos mostrando que é importante que o estudante tenha essa, esse momento de falar, opa, peraí, sobre isso eu pensava X, mas o professor está falando que é Y, como que é essa conversa, né? Então, a problematização é um momento fundamental da sequência didática, porque é ali que eu trago os estudantes para a aprendizagem, para que eles se envolvam em todo o processo.
Por isso a ideia de problematizar, né, é um momento que eu falo: "Espera aí, eu sei o que é a floresta amazônica, eu já vi na TV", né. E aí é importante a gente enfatizar também que o aprender a partir do cotidiano não é aprender só o que o estudante vive no lugar de vivência, porque hoje ele vive o mundo, ele tem acesso ao mundo. Né? Então ele já ouviu falar na floresta amazônica, ele sabe mais ou menos o que, que é, só que ele nunca parou para pensar que ele pode contribuir para o desmatamento. E aí ele vai querer saber como. Então eu já estou problematizando. E essa problematização ela também acontece de uma maneira concomitante ao levantamento de conhecimentos prévios. E é uma conversa mesmo, eu posso problematizar a partir de diferentes recursos, né, imagem, vídeo, notícia de jornal, mas eu posso problematizar com uma pergunta, falar: "E aí turma, como é que será que a gente contribui para o desmatamento da Amazônia?". Ah, professora, eu não contribuo não. Mas por que que você não contribui? Ah, porque a Amazônia está lá no norte do Brasil, eu estou aqui em São Paulo. O que mais você sabe? Ah, não, quem desmata é fulano, beltrano e cicrano. E aí você já está trazendo os conhecimentos prévios desses estudantes, que, de novo, podem ser corretos? Sim, mas podem estar carregados ali com equívocos, né? E com esse senso comum, certo? Que cabe à geografia, né? Quando a gente pensa em analisar os espaços, romper com esse senso comum, trazer o conhecimento geográfico para que essa leitura do espaço seja mais assertiva e, enfim. Então, a problematização tem a função de ativar e colocar em perspectiva conjunto de práticas e valores referentes à ciência escolar, que são organizados em sistemas de atividades de ensino. A problematização também se relaciona ao levantamento de conhecimentos prévios e à motivação do aluno para a aprendizagem. Eu posso trabalhar a problematização como estratégia de ensino também. Então, olha lá, observação da realidade. Os alunos são levados a conhecer a realidade deles, a identificar as características, apoiados pelo professor, a selecionar uma das situações vistas e a problematizarem essa situação. Então, aqui eu já estou até falando de dinâmica, né? Porque é uma coisa. E aí também é interessante o seguinte, né? Trazer para vocês que uma sequência didática, ela está ali separada, né, em título, público-alvo, problematização, conteúdos, objetivos, só que isso não são caixas, né? Num documento pode até aparecer como caixa, mas na aplicação de uma sequência, essas etapas, digamos assim, essas passagens, elas ocorrem de forma mais fluida, né? E elas podem, inclusive, aparecer em diferentes momentos da sequência. A problematização é uma dessas etapas que pode aparecer tanto no começo de uma sequência didática, como ali no desenvolvimento, né? Na dinâmica, certo? Os pontos chaves, né? Inicia-se uma reflexão sobre os possíveis fatores e determinantes do problema. Então, eu identifiquei um problema com eles. E aí eu vou passando por esses momentos aqui. Determina o problema para que haja uma maior compreensão da complexidade do mesmo, culminando na definição dos pontos chaves do estudo. Então, aqui eu determino, por exemplo, quais são os pontos mais importantes que eu preciso buscar de informação para compreender esse problema. A teorização, né, ela passa pela construção de respostas mais elaboradas para o problema, que é feita, né, a partir dos dados obtidos, analisados e discutidos, servindo como base para a modificação da realidade. As hipóteses de solução. Então, eu tenho esse problema, como que eu acabo, então, com o desmatamento na floresta amazônica? Então, essas hipóteses de solução passam por pensar em alternativas criativas e originais para o problema e a aplicação da realidade.
Apresentação da solução da problematização. Então, percebam, aqui eu já tenho uma atividade que poderia ser feita, uma atividade investigativa, que ela pode durar algumas aulas ou um bimestre inteiro. Problematizar é ser capaz de resolver o problema proposto, arquitetando os conteúdos, reorganizando-os, entendendo-os e buscando alternativas para assim construir a melhor solução. Então, numa sequência de atividades problematizadora, eu considero tudo isso aqui, certo? Mas, de novo, isso aqui é uma estratégia que pode ser um encaminhamento da problematização, mas não é o único, tá? Aí nós vamos aqui para os objetivos. A gente precisa pensar que quando eu vou construir uma sequência, eu preciso ter muita clareza do meu propósito. Então, o que é que eu ensino e por que que eu ensino? Então, por que que eu ensino regiões brasileiras? Por que que eu ensino fluxos migratórios? Por que que eu ensino processo de globalização? Por que que eu ensino a ocupação do território brasileiro? E por aí vai. Então, eu tenho que ter um motivo, não é? Eu não ensino só para ser chata, né? Lá em conteúdo chato, para os meninos acharem que tem que decorar tudo aquilo. Não, eu ensino porque eu quero construir um sujeito mais crítico. Eu quero que ele entenda que a ocupação do território brasileiro refletiu e reflete diversos conflitos e problemas que nós temos hoje, e por aí vai, certo? Então, os propósitos têm a ver com os objetivos. Esses objetivos eles podem ser divididos em objetivos geral e objetivos específicos, né? E o que que são, ao fim e ao cabo? São essa definição do que os estudantes precisam aprender, né, precisam atingir nessa sequência didática que eu estou propondo, são motivos de ensino que entrelaçam as necessidades de aprendizagem, e nesse momento, né, que eu vou apresentar os objetivos na minha sequência didática, eu posso e devo trazer as expectativas de aprendizagem, as competências e as habilidades que a gente espera que os estudantes desenvolvam. Nesse caso aqui, como vocês vão construir uma sequência didática, uma sequência de atividades, considerando o currículo da cidade, então vocês precisam mostrar quais são os objetivos, o objetivo geral qual que é, qual que são os específicos, quais eixos vocês estão mobilizando? Ah, eu, sujeito no mundo, pensamento espacial. Então, os eixos são esses, os objetos de conhecimento são esses, e os objetivos de desenvolvimento são esses, com aquelas siglas, inclusive, certo? Objetivo geral. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. O objetivo geral aqui é compreender a relação da Revolução Verde com o processo de periferização da cidade de São Paulo. É isso que eu quero que eles entendam. Por que que eles precisam entender isso? Né? O propósito. Por que que é importante compreender isso? Olha, para romper vários estereótipos, para compreender as diferenças no atendimento do Estado a esses diferentes bairros, certo? Objetivos específicos. Então, aí eu vou destrinchar, e a partir desses objetivos específicos é que eu vou criar as dinâmicas, o desenvolvimento de toda a sequência. Então, olha só, eu aqui estou entendendo que para para atingir aquele objetivo geral, o meu estudante ele vai precisar atingir outros objetivos que são mais específicos. Então, por exemplo, entender como se deu o êxodo rural, identificar as transformações no campo decorrentes do processo de mecanização, identificar as características do campo em relação à concentração fundiária, compreender o processo de urbanização da cidade de São Paulo, identificar aspectos da especulação imobiliária, compreender
a segregação urbana a partir da leitura de mapas e imagens de satélite, aplicar entrevistas, elaborar gráficos a partir dos dados levantados nas entrevistas. Então, olha só, os objetivos, como diz o Zabala, né? O Zabala ele vai trabalhar a ideia de diferentes tipos de conteúdos, que são conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Aqui eu trago conteúdos conceituais e factuais. Então, quando eu falo de Revolução Verde, né, do processo de mecanização, do êxodo rural, mas quando eu estou dizendo aqui aplicar entrevistas, eu estou falando de procedimento, certo? De conteúdos procedimentais. Elaborar gráficos também. Ler imagens e mapas também. São procedimentos da geografia. Né? Eu poderia incluir outros. Atitudinais, então, eles vão trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo, respeitar as diferentes leituras sobre X coisa. É atitudinal, certo? Então, é importante a gente mobilizar também os diferentes tipos de conteúdos numa sequência didática. E eles já começam a aparecer aqui. Bom, aí aqui eu trago de novo, né, aquela tabelinha, até para mostrar para vocês que no momento em que eu trago os objetivos, eu tenho ali, então, para dar conta desses objetivos específicos, eu estou mobilizando um eixo, os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, olha lá, o propósito de ensino é qual é o meu propósito principal, porque percebam, em cada sequência, em cada conteúdo, eu vou ter um propósito mais específico, mas olhando para todo o propósito da educação, da geografia na escola, a gente precisa considerar, né, que o propósito deve contribuir para essa ampliação da visão de mundo, que ocorre a partir da apropriação das formas de pensamento das ciências, que ocorre quando os alunos se deparam com realidades distintas daquelas de seu cotidiano e que ocorrem com a utilização de ferramentas culturais. O que são essas ferramentas culturais? É tudo que a gente usa praticamente para promover o processo de ensino e aprendizagem. Então, os recursos que eu uso, os conceitos que eu mobilizo, certo? As estratégias também. Então, quando eu proponho um debate em sala de aula sobre um tema, eu estou trabalhando com essa ideia de ferramenta cultural também, né? Pelos alunos em determinados cenários construídos em sala de aula. E aí, o que é o método topológico de ensino? Né? A sequência didática é tudo isso que eu falei para vocês até agora, mas o método topológico de ensino, ele tem como princípio a continuidade e pressupõe a coerência entre diversas unidades organizadoras do currículo. Então, o que é essa continuidade? É justamente aquela ideia de um currículo que ele vai sendo retomado. Então, os conceitos eles vão sendo retomados com um aprofundamento e essa articulação mais ampla, cada vez de uma maneira mais complexa, certo? E tem essa lógica, né, de organização. Então, quando eu penso num planejamento para o sexto ano, eu olho para o currículo da cidade, eu identifico ali diferentes conteúdos. Ok, como é que eu vou organizar esses conteúdos de forma coerente? Por isso que eu falei para vocês, inclusive, que não dá para pegar o eixo 1 e desenvolver uma sequência. O eixo 2 desenvolver outra sequência. Porque isso rompe com essa ideia de coerência, inclusive. Né? Quando a gente pega lá no currículo pensamento espacial. Ok, pensamento espacial. Só que você vai fazer uma sequência para desenvolver aquilo? Não faz muito mais sentido você recorrer aqueles objetivos e ir desenvolvendo eles de forma articulada com outros
temas e conteúdos? Faz, certo? O método topológico de ensino, então, ele também considera a continuidade de diferentes dimensões do planejamento de ensino, que é o que eu falei para vocês no começo. Quando eu penso numa sequência didática, eu tenho que pensar no meu público-alvo. E quando eu olho para o meu público-alvo, para, né, os meus estudantes, eu preciso entender a vida escolar deles. Então, que escola é essa? Como é que eles passaram lá o ciclo de alfabetização, o interdisciplinar, para chegar no autoral, certo? Que ciclo que eles estão? Ah, estão no ciclo autoral. Ok, então existem características, existem pressupostos para esse ciclo. A série, estou no 8º ano do ciclo autoral. Ok, quais são as características dessa série? Né? E isso, assim, sem deixar de pensar na educação integral, tá, gente? Então, assim, o ensino, ele vai além dos conteúdos acadêmicos, digamos assim, dos conteúdos escolares, desculpa. Né? A gente precisa ali considerar questões afetivas, uma série de questões. Depois, então, ok, olha lá. Eu conheço a vida escolar dos meus estudantes, conheço as características do ciclo, conheço as demandas da série. Agora eu olho para o currículo, vejo lá uma série de objetivos de desenvolvimento, né? Falo, beleza, como é que eu vou organizar isso? Eu vou organizar, vocês vão ter no começo do ano o planejamento. Então, eu vou organizar em unidades. Em unidades, normalmente, elas vão corresponder aos bimestres ou aos trimestres, dependendo da escola, não é isso? Então eu tenho 4 bimestres, então eu vou dividir todo esse conteúdo, vou organizar todo esse conteúdo em 4 etapas, 4 unidades. Depois eu vou olhar para cada unidade. Então essa unidade eu vou desenvolver em 20 aulas. Ok. Depois eu vou olhar para a aula. E depois eu vou olhar para a atividade também. Olha só, então se parte do amplo, né, da vida escolar e chega na atividade. Sempre refletindo nas articulações, na coerência, no encadeamento, né? Enfim. E aí, para a gente retomar, então, e já ir amarrando as ideias, eu posso perguntar para vocês o que deve orientar a estruturação, então, de uma sequência didática ou de uma sequência de atividades, né? Algumas perguntas. Essas perguntas é que estruturam. Então, eu tenho lá a pergunta, né? O que eu ensino? O que se ensina passa pelos conteúdos, passa pelos conceitos, certo? Lógico, evidentemente, eu preciso sempre considerar o público-alvo, tá bom? Então, lá para o 6º ano, o que se ensina em geografia no 6º ano? O que se ensina em geografia no 7º ano? Quais são os conteúdos? Quais são os conceitos? Os conteúdos, eles trazem esse pacote, né, que estão inclusos aí, estão no pacote os conceitos, estão no pacote os procedimentos, as atitudes, certo? Depois, a segunda pergunta é por que se ensina? Qual que é o meu propósito de ensino? Por que eu ensino aquilo? Aquilo que eu vou ensinar, esse conteúdo, né, ele contribui para ampliar a visão de mundo do meu estudante? Contribui. Então, ok. Então, qual é o meu objetivo geral e quais são os meus objetivos específicos? Certo? Para quem se ensina, devia estar aqui em cima, peço desculpas. E o como se ensina? Esse como se ensina é a alma da sequência didática, porque é nessa descrição que eu vou evidenciar os conteúdos,
os objetivos e se eu consigo atingir esses objetivos, certo? Então eu coloquei lá, eu quero que eles compreendam, naquele exemplo que eu mostrei para vocês, a identificar compreender o que é êxodo rural. Ok, esse é um objetivo específico. Mas é na dinâmica que eu vou mostrar como que eu vou ensinar isso para o meu estudante. Ah, ele vai ler um texto, ele vai fazer um mapeamento, ele vai analisar diferentes gráficos, eu vou dar uma aula expositiva para explicar o que é o êxodo rural, eu vou pedir para que eles entrevistem pessoas que migraram do campo para a cidade. Como que eu vou fazer isso? Certo? Então, qual será a dinâmica e o encadeamento das atividades? A dinâmica, gente, o como, é a parte que tem que ser mais detalhada. E aí eu vou fazer uma ressalva. O detalhamento não tem a ver com o gesso, com se constituir em uma receita de bolo. Não é isso. Mas é no detalhamento que a gente vai, ao longo da aplicação da sequência, percebendo se o estudante entendeu ou não. Ah, ele não entendeu nada. E aí, o que eu faço? Espero para ele se dar mal na prova? Não. Eu reestruturo a minha sequência. Então, a sequência didática é um documento, sim, só que ela tem que ser, ela é flexível, porque ela tem que ser flexível, porque o objetivo dela é promover a aprendizagem. E muitas vezes as atividades não dão certo, ou não atenderam a muitos estudantes ali. Então, eu estou ali numa atividade. Ah, beleza, fiz atividade, olhei para as atividades. Poxa, tem 5 alunos que não sacaram. Então, o que eu vou fazer para que esses estudantes aprendam? Vou propor uma atividade extra? Ou, não, vale a pena eu propor essa outra atividade extra, mas para o grupo todo? Então, isso a gente vai avaliando ao longo da nossa prática, certo? É isso que o Schon vai chamar de professor reflexivo, né? Que reflete na prática e a prática dele. Então, esse detalhamento vai mostrar como que as atividades vão ser realizadas, quais estratégias vão ser utilizadas, que recursos que vocês vão usar. Ah, vou usar análise de documento, vou fazer um trabalho de campo, vou propor uma resolução de problemas, vou propor uma pesquisa na biblioteca, vou propor uma pesquisa em casa. O que eu vou fazer? Vou pedir para eles lerem um texto, vou analisar um documentário, vou analisar uma notícia de jornal. Eu posso fazer assim, o céu aqui é o limite. Mas tudo isso tem que aparecer. E sempre com propósito, tá? Então, eu vou passar um filme. Ah, mas o filme ali é da floresta amazônica. Eu estou trabalhando a questão da região norte. Passei um filme. Ah, ok, passei um filme sobre. Não, esse filme ele tem que ter um propósito. Então, o que o estudante vai ter que fazer a partir do momento que ele estiver assistindo o filme? Ele vai ter que fazer uma análise? Ele vai ter que comparar as ideias que aparecem ali no filme com o texto que você trabalhou? Como que vai ser isso? Porque senão fica atividade pela atividade, percebem? Daí a importância de sempre ter essa coerência, essa ordenação, né, essa articulação entre as atividades. Outro fator importante é considerar onde e quando essas atividades serão realizadas. Então, vou trabalhar, por exemplo, orientação. Vou trabalhar isso em sala de aula? Vou retomar o norte, sul, leste, oeste dentro da sala de aula? Não, vai para a quadra, vai onde bate sol, para que o estudante realmente veja, né, a relação da orientação ali, dos pontos cardeais com a posição do sol, e aí eu consigo planejar e pensar em atividades mais significativas, né? E aí, quando eu falo quando, tem a ver com. Então, eu dei o exemplo dos pontos cardeais. Então, tem que ser durante o dia, sim, ok. Mas vai ser à tarde ou vai ser de manhã? Essa turma estuda à tarde ou de manhã? Outra coisa, eu vou ter que fazer na quadra, eu tenho que falar com os meus colegas, né, da educação física, para ver se há possibilidade de fazer na quadra. Então, tudo isso entra no planejamento,
nessa dinâmica aí da sequência didática. E as ferramentas culturais tratadas. E aí, de novo, são os conteúdos, os conceitos, os procedimentos, os recursos. Tudo isso entra como ferramenta cultural. E aqui, já caminhando para o fim, eu queria apontar que é importante a avaliação, e a avaliação ela tem que ter esse caráter somativo, né? Porque as escolas elas pedem isso. Então, no final do bimestre, no final da sequência didática, eu tenho que fazer uma avaliação e tenho que dar uma nota para o meu estudante. Só que a avaliação, essa existe, essa, né? Agora, existe um outro tipo de avaliação que precisa acompanhar o professor ao longo da sequência didática. Como eu disse para vocês, propõe uma atividade. Essa atividade nem valeu nota, mas ela serve para o professor para perceber se os alunos estão aprendendo ou não, né? Então, essa avaliação ela tem que ser processual também, né? Ela deve ser realizada em diferentes momentos. Então, eu posso sim pedir vários tipos de usar diferentes instrumentos avaliativos, não só aquela prova, né? Mas às vezes um trabalho em grupo, uma dinâmica em sala de aula, eu consigo avaliar as atividades, enfim. E então ela precisa ser realizada em vários momentos da sequência, não só no final. Precisa ter diferentes objetivos. Então, por exemplo, usando o exemplo que eu mostrei para vocês, eu coloco lá, o estudante precisa conseguir ler imagens de satélite. Como que eu avalio isso? Bom, primeiro eu tenho que ensinar ele a ler imagens de satélite, identificar as áreas periféricas e as centrais, como que é isso tudo e tal. Mas para eu saber se ele aprendeu, eu preciso propor uma atividade. Né? Então, depois de várias atividades que ele precisou ler, usar o Google, olhar imagens de satélite, comparar com os mapas. Então, lá pelas tantas, ele falou: ok, você aprendeu tudo isso, agora me mostra o que você aprendeu. Trace uma linha do bairro X ao bairro Y. Por que bairros você passaria se fosse em linha reta? Quais são as características desse bairro? Então, ele aprendeu? Ah, aprendeu. Então, eu consigo avaliar e mostrar na sequência didática o como eu avaliei se eu atingi ou não aquele objetivo específico, certo? Deve permitir o replanejamento das atividades. Então, daí a importância, inclusive, dessas avaliações serem feitas ao longo, né? O menino, ninguém aprendeu nada a ler imagem de satélite. Bom, então eu preciso pensar em uma outra atividade que contribua para essa aprendizagem, né? E verificar as de diferentes maneiras as aprendizagens adquiridas. Em que sentido? Então, assim, como eu falei para vocês, a sala de aula é um mundo de diversidade. Né? Eu tenho estudantes que têm dificuldade em escrever, em se expressar por texto. Ok. Se eu só der avaliação escrita para essas crianças, esse menino vai me enganar, porque eu vou achar que ele não aprendeu nada. Por quê? Porque a questão dele não é não ter aprendido o conteúdo proposto, mas a questão dele é não conseguir expressar o que ele aprendeu do conteúdo proposto. Então, eu preciso pensar em outros tipos de atividades que me permitam avaliar de diferentes formas, certo? De diferentes maneiras. E as referências? Claro, quando eu monto uma sequência didática, eu como professor, eu tenho meu referencial teórico, né? Eu busquei informações, sei lá, no INPE, busquei no IBGE para montar uma aula. Então, ok, coloco as referências, que são as referências do professor. Mas eu vou utilizar vários materiais. Então, eu vou utilizar o livro didático, o texto X do livro didático, vou utilizar um texto de divulgação científica, vou utilizar um recorte,
uma notícia de jornal, vou utilizar um vídeo, tudo isso eu vou utilizar. Então, essas serão as referências, vou utilizar sites, então vai ter lá uma atividade que o estudante precisa pesquisar alguma coisa e eu passo ali uma lista de sites que eu quero que ele acesse, que ele leia os textos e tudo mais. Isso tudo são as referências para o aluno. E os recursos utilizados. Aí, de novo, né? O aluno vai usar como referência o livro didático, vai usar o site do IBGE, vai usar o livro, sei lá, o Atlas, sei lá o quê. E aí, aqui nos recursos utilizados, eu coloco, né, na medida do possível, as referências. Então, os sites, né, os links dos sites, os filmes, os documentários, enfim, tudo que eu for utilizar como recurso, como ferramenta cultural na sequência didática. Tudo bem, gente? Bom, aqui estão as referências para a nossa conversa e eu agradeço imensamente todos e todas. Espero ter contribuído aí para que vocês pensem, né, numa sequência didática bacana e que isso ajude vocês aí a passarem no concurso, a entrarem para a rede, sempre pensando que as redes públicas, né, no geral, estão aí precisando sempre de excelentes professores. Então, agradeço mais uma vez a GB e boa sorte aí para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, mais uma vez, muito agradecido, professora, por essa aula. Eu que agradeço, Matheus.